mais um devocional aqui pra vocês e pra mim. Vamos embora começar a falar de Deus, começar a semana enaltecendo o nome dele, a palavra dele, para honra e glória somente dele. Que a glória não seja minha, e sim dele, para ele são todas as coisas. E o nosso tema de hoje é nada mais, nada menos que desobediência gera desonra. Amém? Vamos orar para começar o nosso dia. Que Deus esteja aqui com a gente, em nome de Jesus, que o nosso devocional seja para alimento diário da palavra do Senhor, para que não sobre nada da gente e que sim, transbordemos a graça, o amor, a face do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar nosso devocional dessa semana. Desobediência gera desonra, né? E diz lá em Gênesis, né, gente? No Gênesis já diz tudo. Começa aí o começo de muita desobediência do seu povo. Lá em Gênesis relata, né, a desobediência de Adão e Eva ao comer um fruto proibido, que até hoje temos essa consequência com a gente, porque desobediência gera consequências fortes e drásticas na nossa vida. E aí, gente, vamos falar aqui também um pouquinho sobre 3 pessoas na Bíblia que falam sobre desobediências: Adão, Saul e Jonas. São 3 pessoas, destaques, né, sobre a desobediência, o que ela pode gerar em nossas vidas. A primeira aqui, ó, Adão e Eva, que desobedeceram a ordem de Deus ao comerem o fruto proibido, perderam o Éden e a comunhão perfeita de Deus. Começou aí, no primeiro livro, no primeiro capítulo da Bíblia, né, que é sobre essa história de Adão e Eva, que até hoje temos a consequência, gente. Adão perdeu Éden e perdeu a comunhão perfeita. Porque imagina, se não tivesse gerado aquela desobediência, como estaríamos vivendo hoje, o mundo de hoje. E Saul desobedeceu as instruções de Deus e perdeu o seu reinado, né? Saul ali naquele tempo de Davi, pequeno Davi. E Davi assim exerceu o seu trono no lugar de Saul, por conta da desobediência do rei Saul naquela época. E vamos para Jonas, uma história muito conhecida que as crianças adoram escutar, né? Que Deus ordenou a Jonas ir a Nínive e pregar a palavra dele. E o que Jonas fez? Entrou dentro de um barco. Deus fez vir uma tempestade forte e drástica. E Jonas foi engolido por um peixe grande, enorme, e cuspido lá em Nínive. E quando Jonas pregou, todo aquele povo foi salvo, né? Mas houve consequências, não só para Jonas, para as outras pessoas também. Porque desobediência, quando a gente desobedece o propósito de Deus na nossa vida, muitas pessoas podem ser impactadas, e muitas pessoas e tempos, né, serem impactados com a nossa desobediência. A obediência vale mais que muitos sacrifícios, tá? Você aí que faz bastante sacrifício para o Senhor, mas saiba que a sua obediência é mais valiosa para Deus do que os sacrifícios que fizemos para Ele. Deus valoriza a obediência sincera do que os atos extremos de religiosidade. A obediência traz bênçãos. E se vocês amam a Deus, nós devemos obedecer a Ele e os seus mandamentos. Está lá em João 14:15, que diz isso. Obediência traz bênçãos. Se você me ama, obedecerão os meus mandamentos. Amém? E tem outro trecho aqui que eu escrevi para vocês. A desobediência nos afasta de Deus, nos deixa mais longe. Quando estamos desobedecendo,
mostra que a gente não tem tido uma comunhão com o Senhor, não temos lido a palavra de Deus. Isso gera desobediência, isso gera desonra para o Senhor, né? E com isso, desonra para a gente, porque ó, quando a gente desobedece, quando a gente faz algo que não é agradável aos olhos do Senhor, não fica bem pra gente, né? Todo mundo olha com os outros olhos. Então, gera desonra. E consequências, como eu já falei, né? Até hoje sofremos consequências desde lá, do Éden. Gênesis, capítulo 1 lá, né? Que Deus criou tudo, Deus deu a oportunidade de vivermos em comunhão perfeita. Mas foi lá um homem e destruiu tudo aquilo. Enquanto a obediência, quando nós obedecemos, temos obediências ao Senhor, revela amor, fé e confiança. Já disse tudo. Eu acho que é um dos princípios que Deus mais valoriza, é a obediência. A gente obedecendo, a gente fazendo aquilo que é certo, que o Senhor mandou nos mandamentos, a vida da gente é leve, é com amor, é com confiança no Senhor. Mesmo estando em uma situação ruim, delicada, nós confiamos no Senhor. Não procuramos fazer de outra forma, mas sim da forma correta que o Senhor nos ordenou a fazer, seguindo os seus mandamentos. E aí estamos tendo amor, fé e confiança no Senhor. Amém? Esse devocional foi bem curtinho, mas é um devocional que podemos mastigar a semana toda. Podemos enviar para uma pessoa que precisa entender o que é a obediência de Deus, né? E saber que uma obediência gera honra na nossa vida. E uma desobediência gera conflitos, gera desonra, né? E muitas coisas a mais. E que pode afetar muitas pessoas também, né? E podemos ter cautela a ser obediente com o Senhor, né? Na nossa vida. Porque sem Ele não somos nada. E Ele é nossa verdade. Ele é nosso alicerce. Quando conhecemos verdadeiramente a Deus, nós pensamos muitas vezes antes de errar. E mesmo assim pecamos todos os dias. Somos desobedientes. É que nem os nossos filhos, né? Quando a gente dá uma ordem a eles, faz como? Eu aqui em casa é assim, eu faço Bernardo, Theo, hora de tomar banho. Sempre vai ter um que vai dizer mais 5 minutos. Ou senão agora não. Eu não quero, né? Isso é uma desobediência. E nós fazemos isso com o Senhor. Muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente desobedece. Tá claro, nosso dia a dia são muitas coisas que vivemos que a gente tem que levar pro lado espiritual também. Nossos atos que a gente pensa que é uma bobeira, mas são atos que a gente comete com o Senhor também. Quando a gente erra com alguém, a gente erra com o Senhor também. Que a gente possa levar isso para nossa vida, para o nosso pensamento. E lembrando que desobediência gera desonra, conflitos. E a gente não quer viver em desonra e nem conflitos. Amém? Então vamos pensar muitas vezes, orar e sair com o Espírito Santo para onde quer que a gente for. Porque assim a gente vai errar muito menos. Amém? Boa semana para todos vocês. Envie esse devocional para alguém que precisa escutar a palavra. Aquela pessoa a primeira que aparece aí no seu aviãozinho, manda para ela. Curte, comenta, compartilha o máximo que você conseguir para a gente proclamar a palavra do Senhor em primeiro lugar. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.